Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 1º/2. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado e com algemas correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou, bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos. Atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestindo-se no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que atrás estava possuído por legião, e ficaram com medo. E os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez em sua misericórdia por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, que nós acabamos de ouvir aqui, era o momento que Jesus estava caminhando, levando a boa nova da salvação. Eis que estava passando perto de um cemitério e uma pessoa que tinha um espírito imundo, diz o Evangelho, que quando viu Jesus se aproximando, ele foi e caiu de joelhos aos pés de Jesus. Esse homem era um escravo da situação que ele vivia. Morava no cemitério, se cortava com pedras, as pessoas tinham medo dele. Uma pessoa que vivia isolada, não tinha voz, não tinha vez, enfim, uma pessoa que vivia uma tal escravidão. Mas quando ele viu Jesus, aquele espírito imundo, ele foi e caiu aos pés de Jesus. E Jesus, então, com uma palavra, libertou aquele homem, dando a ele uma nova vida. Filhos, guardem bem em teu coração umas palavras. Jesus, ele libertou aquele homem que havia muito tempo de sofrimento, uma vida escravizada por uma situação que ele vivia. Esse é o primeiro ponto a ser meditado. Segundo,
Aquelas pessoas, quando ficaram sabendo tudo que Jesus tinha feito, tinha libertado aquele homem, quando eles presenciaram aquele homem que era endemoniado, que estava curado, estava calmo, diferente, o que eles pediram? Que Jesus fosse embora da região deles. Olha, meus filhos, que coisa! Aquelas pessoas, eles viram aquele homem que estavam bem, conheciam a sua história. Em vez de acolher o Salvador, em vez de acolher aquele que mudou a vida daquele homem, pelo contrário, pediram que Jesus fosse embora. E Jesus foi. Já que eles não queriam aceitá-lo, já que eles o rejeitaram, ele então foi para o outro lugar levar a boa nova da salvação. Meus filhos, Jesus veio para libertar. Jesus não quer que ninguém fique preso em uma escravidão, seja ela qual for. Jesus não quer isso. O que Jesus quer é que o ser humano seja uma pessoa livre. Jesus veio para libertar do pecado e de qualquer tipo de escravidão que possa haver. O que é preciso é crer, é confiar na sua ação em nossa vida. Outro ponto a ser meditado. Aquele homem que foi liberto, ele quis ficar com Jesus, quis segui-lo, mas assim falou o Senhor: não, volta para a tua casa, volta para a tua família e fale para todos o que o Senhor fez por você. Então Jesus deixou uma pessoa ali como testemunha, no meio daquele povo, de tudo o que Deus tinha realizado na vida dele. Aquele homem então começou a falar de Jesus, quem ele era antes de conhecer Jesus e quem ele era depois que teve um encontro com Jesus. Porque Jesus o libertou e deu a ele uma nova vida. Ele foi ali uma testemunha de que Deus não abandona ninguém, de que Deus ele é misericórdia, que Deus é compaixão e que Deus ele acolhe a todos e dá uma nova vida àqueles que têm fé e acreditam em teu nome. Por isso, meu filho e minha filha, que nossa caminhada de fé, nós possamos ser pessoas que acreditam. Nós devemos acreditar que Jesus, ele pode fazer tudo em nossa vida, mas tudo mesmo, o que é preciso que nós possamos acreditar. E olha, meu filho e minha filha, cuidado para não rejeitar Jesus. Muitos ali rejeitaram o libertador. A graça passou, eles não perceberam. Nós também corremos um sério risco quando nós não caminhamos com a igreja, quando nós não procuramos as coisas de Deus. Temos que ter cuidado para não também estar rejeitando o Salvador da humanidade. Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.